Olá, um bom dia, ou boa tarde, não sei, ou talvez uma boa noite, né? E estou aqui novamente, conforme prometido, para uma série de mensagens, né? Eu tinha passado que eu estaria passando algumas mais voltadas para Apocalipse, ainda não está pronto, mas vai ter sim, tá? E hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre Jezabel. Essa noite eu estava meditando um pouquinho na palavra e comecei a refletir sobre essa passagem de Jezabel, né? E Acabe. Para quem não sabe ou não tenha conhecimento ou não tenha ouvido falar da história, Jezabel era uma princesa fenícia, né? Filha de Etibaal. Etibaal era rei dos Sidônios, né? E ela era pagã. E Acabe, até então, rei de Israel, né? Um israelita, tinha Deus, né? Como centro, vamos colocar assim, né? Centro entre sua vida, porque eu estou colocando assim porque ele era um pouco fraco na questão religiosa, apesar de ter grande sucesso militar, político, mas já para a parte religiosa, Acabe já era fraco. Mas em Israel nós sabemos e conhecemos a história que era um estado teocrático, né? Porém, o que acontece? Acabe, ele casa-se com Jezabel, né? E o motivo desse casamento nada mais é do que uma aliança política, né? Uma aliança feita, né, de uma má forma. Por que de má forma? Acabe, né, pertencendo a um estado teocrático, tendo Deus, né, o Deus de Israel, comandando, né, o seu governo, comandando ali o seu estado, ele jamais poderia ter se envolvido, né, com Jezabel, sendo ela pagã, sendo ela sacerdotisa de Baal, né? Ela era potencialmente religiosa, era uma mulher dominadora e se denominava como porta-voz dos deuses, e isso a caracterizava como profetisa, né? Para quem não sabe, ela chegava a realizar cerimônias, né, ao deus de Baal, sacrificando crianças, né, inocentes, sacrificando vidas inocentes para ofertar a Baal, né? E no templo que foi erguido, inclusive para Baal, dentro de Israel, no governo ainda de Acabe, com sua permissão, por Jezabel ser uma mulher muito controladora, ela consegue isso de Acabe, a permissão para a construção do templo, e dentro desse templo adorava-se, lógico, a Baal, fazia-se sacrifício, tinham prostituições, né? Durante todo o dia e aberto para que todos vissem, não era uma coisa restrita, entendeu? As mulheres se prostituíam, tinham relações sexuais ali na frente do deus, né, Baal, como um tipo de oferenda além dos sacrifícios, lógico, né? E o significado, né, do nome Jezabel, ele já diz, né? É Baal exalto, Baal é marido ou impuro. E Acabe, né, ele se mostrou ser um rei promíscuo, né, fraco, que deixou-se dominar fortemente pela personalidade de Jezabel, né, e foi levado, né, aliás, totalmente pelos conselhos de Jezabel, pelo domínio de Jezabel, em vez de ele reinar, Jezabel que já mandava, Jezabel que fazia e acontecia. Por Jezabel ser pagã, né, ela começa a perseguição pelos profetas, né? Os profetas de Israel foram perseguidos, muitos foram exilados, né, para poder fugir, para não ser mortos. Vários, inúmeros outros foram mortos devido à perseguição, porque ela mandou matar, porque ou servia a Baal ou morria, né, porque ela não aceitava que cultuasse o Deus de Israel. Ela traz, né, da Fenícia, né, a sua cultura para Israel, né, como eu falei, ela estava em um estado totalmente diferente,
onde era totalmente pagão, onde prestava culto a Baal, onde prestava culto a Deus Aserá, e vem para um estado teocrático, onde tem Deus como centro de tudo, as pessoas adoram a Deus, servem a Deus. Então isso foi uma afronta e ela não aceitava. Então ela, de uma forma ou de outra, ela obrigou essas pessoas a servir as suas crenças, a adorar os seus deuses, né, a servir de acordo com o que ela determinava. E isso causou vários transtornos, né? E por que eu estou trazendo isso? Transtornos, quando eu falo, é em relação a tudo, né, envolvendo Israel, desde morte de pessoas, perseguições, né, as pessoas não tinham mais liberdade para poder adorar a Deus, né, os profetas que até então levavam, ensinavam a palavra de Deus, eles param em determinado momento e fogem. O próprio Elias, ele tem medo e foge, né, porque foi fortemente perseguido por ela, né, e Acabe, em todo o tempo, mesmo ele sendo rei, ele deixou, né, que Jezabel tomasse tais atitudes. Em nenhum momento, né, ele se ergueu, ele se levantou, se impôs, né, exatamente por ser muito fraco nessa questão religiosa. E tá, o que isso tem tudo a ver com o que eu quero passar. O que acontece hoje, que eu quero passar, nós vemos constantemente, predominante, né, dentro das igrejas, o espírito de Jezabel. E quando nós falamos de espírito de Jezabel, muitas pessoas levam pelo lado apenas de prostituição. Só que não é só bem isso. Eu falo de prostituição, prostituição carnal. E não foi só prostituição carnal. Até porque não tem nada confirmado de que realmente ela se prostituía, né? A prostituição aqui é em relação à religião, em relação a Acabe largar um Deus vivo, né, para adorar, cultuar a Baal, pessoas deixarem a Deus, que conhecem Deus, para adorar outros deuses. Isso sim é prostituição, né? É a prostituição a qual quero também falar hoje, né? Não se trata, né? Não vou tratar aqui apenas da prostituição, mas de outros pontos, né, que vem acontecendo, né, que aconteceram no governo de Acabe, por determinação de Jezabel, por ser uma pessoa possessiva, e hoje trazendo para nós uma figura maligna, um espírito maligno, né? Tanto que no livro de Apocalipse deixa claro uma passagem em que diz que ali naquela igreja estava presente o espírito de Jezabel, né? O espírito que traz a destruição, o espírito que traz o engano, o espírito que traz a prostituição, o espírito que traz os desavenços, que trazem contendas, e é o que temos hoje, né? Infelizmente, e não temos vigiado, né? Como eu coloquei em outros vídeos, a liderança não tem vigiado, tem deixado se levar pelo espírito de Jezabel. E com isso, o que tem acontecido? Morte de vários profetas, mortes de vários cristãos, morte espiritual, claro, né? Jezabel, como eu falei, era uma mulher perigosa, ambiciosa. Qual é o objetivo de Jezabel? Destruir a igreja, enganar as pessoas, impedir o crescimento espiritual das pessoas, né? Ela conquistava seus ideais através da prostituição. Que prostituição é essa? Levando o povo a cultuar deuses estranhos, levando o povo a cultuar Baal, levando pessoas, né, a serem sacrificadas para o Deus a qual ela servia, né? E a vaidade dela era em ter poder, controle sobre a nação de Israel, em ditar regras, né? É essa vaidade que eu estou me referindo aqui neste ponto. E o que Deus despreza, né? Que as pessoas venham servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou não. Não tenho como eu servir a dois senhores. Não tenho como eu ter na minha cabeça duas coroas, né? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o mundo. E hoje nós precisamos fazer esses tipos de escolha, né? Hoje as pessoas estão misturando as coisas. Nós vemos hoje dentro de igrejas shows gospels, né? Pessoas os cantores gospels de hoje, pastores de hoje que são famosos, né? Que conquistam pessoas através do carisma e não através da palavra de Deus, que é um
erro, isso fatal, né, para o mundo espiritual, porque as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro através da palavra, em ganhar dinheiro através de louvores, e a palavra de Deus é bem clara: de graça recebeste, de graça destes. Então, porque eu passo a cobrar pelaquilo que eu estou prestando de serviço a Deus? Na verdade, o que vemos é que muitos não estão com esse propósito de levar a palavra para ganhar vidas para o reino de Deus, ou ganhar vidas na intenção de financeiro, como eu já coloquei, ter grandes templos para poder, lógico, quanto mais pessoas, né, dentro do templo, quanto mais pessoas eu tenho, mais dinheiro vai entrar, né, mais dinheiro vai ter no caixa da igreja, mais rico eu vou ficar, maiores condições financeiras eu vou ter uma vida luxuosa, eu vou comprar carros, vou ter grandes propriedades, vou ter mansões, tudo com o dinheiro adquirido pela igreja. E a fato é o que nós vemos hoje. Então, um dos principais pontos, o qual atua o espírito de Jezabel, é aí. As pessoas estão levando, né, a palavra de Deus para um lado contrário, né? Esse vou ganhar almas, mas na verdade esse ganhar almas não está sendo para Cristo, mas para si, para render lucro para si, né? E graças a Deus, tem pessoas que conseguem, né, que realmente são chamadas por Cristo, em determinado momento, quando surge esse tipo de oportunidade, que elas conhecem a palavra, se libertam, conseguem procurar outro lugar que possa realmente servir a Deus, que possa ter conhecimento espiritual, né, e acaba realmente engajando na obra de Deus, se fortalecendo, né, crescendo espiritualmente, né, enquanto outras continuam, seguem envolvidas neste movimento gospel, né. Jezabel, ela praticava dois tipos de prostituição, né? Além de usar mulheres, sacerdotisa para a prostituição, como eu falei anteriormente, ela também traía o Deus de Israel, né? E a prostituição espiritual são pessoas que procuram a igreja, que procuram um pastor que faça a sua vontade, né? Nós vemos milhares de pessoas hoje que troca de igreja, porque quando chega uma igreja que realmente vive os preceitos de Cristo, que realmente pregam a verdade, elas não aceitam. Essas pessoas então passam a procurar igrejas mais liberais, igrejas que se adequadam a si, mas elas não querem uma igreja que é adequada à palavra de Cristo. É uma igreja que vive, né, os preceitos de Cristo. Elas querem a igreja, como eu falei em um vídeo anterior, para ter oportunidades, para cantar, para fazer o showzinho, para pregar, né, uma palavra que não vem de Cristo, mas uma palavra de si mesmo, para crescimento não espiritual, mas material, para aparecer, para querer ser estrela, entendeu? São pessoas que querem apenas ter cargos ministeriais, são pessoas que querem apenas aparecer e não servir a Cristo. Então, quando estão em um lugar que está voltado realmente para servir a Deus, para buscar a Deus, em um local que realmente tem palavra e não show, essas pessoas não vão ficar. Então, vão procurar locais onde oferece o que vai suprir a necessidade dela, mas carnal e não espiritual. E isso acontece em muitos locais, Chega a desanimar. São pessoas que estão preocupadas com louvorzão, show, mas na hora da palavra some. Na hora que da oração some, está fora do templo, ou chega depois que a oração acaba já de propósito. Na hora da palavra tá conversando, na hora da palavra tá lá fora, tá namorando, tá batendo papo. Só está presente na hora do louvor. Louvor não, né? É cantar. E isso Deus não recebe. Isso Deus jamais vai receber. É um louvor que sai ali da boca, uma música que sai da boca e fica ali, morre ali dentro do templo, não sobe. É uma música que não vai fazer diferença, é uma música que não vai trazer crescimento espiritual, que não vai trazer nada para aquelas pessoas que estão ali. São músicas vazias e muitas delas são apenas para satisfazer o ego. Muitas dessas músicas que nós ouvimos. Então, aí tá, né, um dos tipos de prostituição espiritual no dia a dia, né? Encontrar igrejas que façam a nossa vontade, que façam a vontade de A ou de B, né? O problema qual é? Encontrar igreja assim onde, né, o espírito de Jezabel é quem dita as regras, né? Como assim?
Eu falei e vou continuar falando, batendo nessa tecla. Quando é que o espírito de Jezabel dita essas regras? Né? Quando eu não deixo que o Espírito Santo me domine, quando eu não deixo que o Espírito Santo me conduza, eu faço coisas pelo que eu quero, é o meu querer, é a minha vontade. Eu vou fazer isso porque isso vai dar certo, eu vou fazer isso porque isso vai atrair multidões. Eu vou fazer aqui um culto que seja só de profecias, porque isso vai chamar pessoas. Eu vou fazer cultos voltados apenas para a campanha, porque isso vai trazer pessoas. Tá, mas aí eu tô trazendo, vou fazer uma campanha aqui de libertação, vou trazer um monte de enfermos. As pessoas vão atrás de cura e não atrás de Cristo. Eu vou fazer uma tarde aqui de louvozão, as pessoas vão apenas para cantar e não para louvar a Deus. E aí está o grande problema, né? Nós acabamos oferecendo às pessoas o que elas querem e não o que elas precisam. E tem muitos pastores, muitos líderes, né? Exatamente nesse mesmo caminho. Então é tempo da gente parar de oferecer esse tipo de coisa e oferecer uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta. Passarmos a fazer a vontade de Cristo, querendo ou não, esse é o nosso eixo. Então não existe o porquê, né, estar na direção de uma igreja, não existe porque eu estar dizendo que sirvo a Deus, sendo que o IG é levar a minha palavra a toda criatura. E que palavra é essa que eu estou levando? Né? Então, estou fora dos meus propósitos, estou fora do propósito divino, né? Então, não tem por que eu estar na frente de uma igreja, não tem por que eu estar dizendo que eu estou servindo a Cristo se eu não estou levando aquilo que precisa, se eu não estou levando a palavra de Deus, se eu não estou seguindo um manual de conduta, né? E isso tem se acontecido sucessivamente, né? Nós vimos o caso quando Jezabel mata os profetas. Eu já falei sobre isso, né? Tem muitos profetas, muitas pessoas morrendo dentro da igreja por falta de sabedoria. Tem pastores, tem líderes matando seus membros porque não está dando palavra. A palavra é alimento espiritual. As pessoas precisam de alimento espiritual e não de coisas que satisfaçam a carne. Porque o que eu passo para satisfazer a carne, eu vou ficar contente ali naquele momento. Quando eu sair da igreja, eu vou sair vazia novamente. Por isso eu sempre gostei de cultos de doutrina, escola dominical. Se por mim, se eu encontrasse hoje uma igreja que fosse só palavra, mas palavra mesmo. Eu acho que eu ia ficar numa igreja assim, né? Porque é o que nós precisamos para crescimento espiritual, né? Nós precisamos de oração. A oração é um relacionamento que nós temos com Cristo, né? Na oração nós conversamos com Ele, nós conhecemos a Ele, nós chegamos a Ele, né? Então nós criamos uma amizade com Ele. Ele vai entender nossas necessidades, passamos nossas dores, nossas angústias, nossas aflições a Ele, contamos para Ele que é somente Ele que pode nos ajudar. Então nesta oração nós vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual. O louvor é bom? É, mas quando realmente se trata de um louvor, né? E quais são os motivos que esses pastores acabam matando os seus membros? A maioria deles são por arrogância, acham que sabem liderar, mas não sabem. Não procura avaliar como está sendo o seu desenvolvimento, já que não conseguem enxergar o que está fazendo. Não são sábios, não são bons conselheiros, né? Só traz de conselho aquilo que lhe convém, né, e não aquilo que é o correto. Eles não sabem preparar os obreiros, porque eu não posso preparar obreiros com bajulação, eu não posso preparar obreiros pelo que ele está fornecendo para a igreja, tá? Independente se é rico, se é pobre, se o dízimo é alto, se o dízimo é baixo, se pode ajudar, contribuir na obra ou não, eu tenho que tratar todos da mesma forma, pois todos são ovelhas, todos necessitam da palavra, todos necessitam de crescimento espiritual. Isso está na responsabilidade dos líderes. Então acaba matando os profetas constantemente por falta de sabedoria, tá? O Jezabel, ele era idólatra. E a idolatria é tudo que tira o lugar de Deus em nosso coração. Tá? Era outro ponto. Tudo aquilo que está tirando o lugar de Deus, tudo aquilo que está tomando espaço e deixando Deus para o último lugar, isso é idolatria. E outra coisa também que acontece constantemente, a idolatria, gente, idolatrar líderes. Eu só vou à igreja se o pastor fulano de tal estiver hoje. Ah, fulano de tal não tá, então não vai ter graça. Eu só vou à igreja hoje, é culto só da palavra, eu não vou porque com ele não tem graça. Eu prefiro ir no culto com o pastor fulano de tal. Tudo isso é idolatria, gente. É idolatrar pessoas. A única pessoa que nós devemos adorar, que nós devemos exaltar, que nós devemos dar mérito
é Cristo. Se você está em um local que você vê que não está de acordo com a palavra, se você está em um local que você vê que não está passando o alimento espiritual, então procura um lugar que tenha realmente a palavra viva, que passa os ensinamentos bíblicos. Não fica preso em locais que vai te dar cargo ministerial, não. Não fica preso em um local porque apenas está te dando uma oportunidade para cantar que você gosta, para pregar que você gosta, não. Fique em um local onde que te ensine a verdadeira palavra. Um local onde vai te trazer libertação. Ou você mesmo leia a Bíblia. Não fica parado, faça curso, faça seminários, leia, estude. Não deixe ser enganado, porque o fim do mundo, a volta de Cristo está muito próxima. E o que mais temos hoje são falsos profetas, tá? São pessoas que trazem uma palavra bonitinha, fala bonito, né? Tem um carinhozinho mentiroso, um carinhozinho falso, só para poder te manter ali naquele local com outras intenções e não para realmente servir a Deus, né? E a questão da manipulação, né? Jezabel era uma pessoa manipuladora, ela convenceu Acabe a deixar de adorar a Deus e adorar a Baal. Invejosa, né? Nós vemos o caso de que ela destrói uma família por inveja, né? Inventa calúnia e destrói uma família. E quantos hoje dentro da igreja está dessa mesma forma? São pessoas invejosas, que querem calar outras pessoas a qualquer preço, né? São pessoas manipuladoras, né? E hoje isso tem muito e nós precisamos nos libertar, precisamos abrir os olhos, sai fora destes locais onde você vê pessoas, líderes manipuladores, onde você vê líderes invejosos, você vê pessoas capazes, pessoas que buscam a Deus, que adoram a Deus, que realmente têm responsabilidade com o evangelho e estão sentadas, enquanto outras pessoas que não têm compromisso nenhum, não buscam conhecimento, não se desenvolve, falam um monte de besteira que às vezes dá até vergonha, mas é essas pessoas que continuam na frente, né? E outras já tem pessoas bem preparadas, né? Mas já é um objetivo totalmente distante de ganhar almas para Cristo, né? Que nós possamos passarmos, né, a fazer a diferença. Saiba distinguir o certo, o errado. Não deixe que o espírito de Jezabel engane a você, engane, né, os seus membros, engane a sua igreja, né? Que nós possamos fazer a diferença. Vamos ter atitudes de verdadeiros cristãos. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos realmente servir a Cristo, né? Vamos deixar a inveja de lado, a contenda de lado, a manipulação de lado e vamos realmente fazer aquilo que nos interessa, que é levar a palavra de Deus, tá? E este continua sendo o meu propósito, vou continuar postando vídeo, como eu falei, goste ou não, eu não estou ligando para isso, tá? Eu estou apenas para passar aquilo que é verdade, estou apenas para passar aquilo que Deus nos deixou para ser passado e nada mais do que isso, tá? Que nós possamos buscar mais a Deus, que nós possamos aprimorar mais nossas vidas espirituais, né? Que Papai do Céu possa nos abençoar grandemente, é o que eu desejo a você também, tá? Que tenha todos um ótimo dia, fiquem na paz de Cristo.